Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Estamos na primeira semana do mês de julho, na disciplina de Matemática 2, onde iremos fazer a correção da atividade da aula passada, na qual consistia em resolver as questões das páginas 115 e 116. Iremos ver os conteúdos não poliedros e no decorrer da semana vocês irão resolver a atividade que consiste em resolver as questões das páginas 118 e 119 do módulo 2. Essa é a nossa agenda para esta semana, onde vocês também podem encontrá-la no grupo da turma. Então, iniciando a correção, a primeira questão se encontra na página 115 do módulo 2. A primeira questão pede para que você complete o quadro. Tem o tipo de poliedro na primeira coluna, na segunda coluna tem a quantidade de vértices, depois a quantidade de faces e em seguida a quantidade de arestas, certo? Então, nesta questão, nós iremos descobrir a quantidade de vértices, faces ou arestas, bem como o nome do poliedro, certo? Então, no primeiro caso, nós temos um prisma de base pentagonal que possui 12 vértices, não sabemos quantas faces ele possui e o quadro diz que ele possui 18 arestas, certo? Podemos resolver esse primeiro caso usando a relação entre o número de vértices, faces e arestas de um poliedro. Então, a fórmula é V mais F é igual a A mais 2, em que V representa a quantidade de vértices, F representa a quantidade de faces e A representa a quantidade de arestas. Substituindo esses valores na fórmula, nós temos 12 mais F é igual a 18 mais 2. Vejam, eu substituí o V por 12, por quê? Porque esse poliedro tem 12 vértices. Eu substituí o A por 18 porque nós sabemos que ele tem 18 arestas. O F eu não substituí porque nós não sabemos o valor. Galera, olhando para esta igualdade, a gente consegue resolver somente o 18 mais 2. Não dá para somar 12 mais F, porque eu estou somando o número com a letra. Mas é possível eu somar 18 mais 2, que é 20. Então, 12 mais F é igual a 20. Ou seja, qual é o número que somado com 12 que dá 20? É 8. Sabemos que 12 mais 8 é igual a 20. Então, se você substituir o F por 8, você vai obter 20. Então, a quantidade de faces é igual a 8. Em seguida, nós temos um poliedro que tem 4 faces e 6 arestas. Temos aí uma pirâmide de base triangular. Vejamos que ele tem poucas arestas, então é uma pirâmide. E essa pirâmide ela tem 4 vértices. A quantidade de faces e vértices dessa pirâmide é o mesmo, certo? Então, se ela tem 4 faces, ela também vai ter 4 vértices. O próximo, ele é um poliedro que tem 16 vértices e que tem 10 faces. Estamos nos tratando de um prisma de base octogonal. Vejam, se ele tem 16 vértices, é porque ele tem 16 pontas, ao todo, 8 em cima e 8 na parte inferior. Então, estamos nos tratando de um prisma de base octogonal, porque a sua base é um polígono de 8 lados, que é um octógono. E ele possui tantas arestas, conforme a gente vai descobrir ao aplicar esses valores na relação, em que temos 16 vértices, temos 10 faces, não sabemos as arestas e somamos com 2. Olhando para esta igualdade, observamos que é possível apenas somar o 16 mais 10. Quanto é? 26. E o A mais 2 não dá para somar, não se soma letra com número, então repete.
podemos ver que ao somar a quantidade de arestas mais 2, a gente obtém 26. Então vamos pensar no seguinte: qual o número que somado com 2 que dá 26? Ou 26 menos 2? 24. Então esse prisma, ele possui 24 arestas. Por fim, temos um prisma, temos um poliedro, que tem 10 vértices, tem 18 arestas e vamos descobrir as suas faces. Vamos substituir na fórmula, 10 mais f é igual a 18 mais 2. Olhando para esta igualdade, só é possível a gente somar o 18 mais 2, que é 20. Então, 10 mais f é igual a 20. Qual o número que somado com 10 que dá igual a 20? 10. Então, temos aí que essa pirâmide de base eneagonal, ela tem 10 faces. Beleza? Galera, essa foi a questão 1 da página 115 do nosso módulo 2, certo? Na mesma página, ainda na página 115, nós temos a segunda questão, que diz: veja o questionamento feito por Silas. Ele disse, perguntou: qual é o nome do prisma que satisfaz a relação V mais F é igual a A mais 2 e tem 24 arestas e 16 vértices? Pessoal, pela relação de Euler, é possível a gente determinar a sua quantidade de faces. Nós sabemos que ele tem 24 arestas e 16 vértices. Então, vamos na relação entre o número de vértices, face e aresta, e vamos substituir esses valores. V é igual a 16 vértices. As faces nós não sabemos, vamos descobrir. As arestas são 24 mais 2. Nessa igualdade, só dá para somar quem? O 24 mais 2, que é 26. Então, 16 mais f é igual a 26. F é igual a 26 menos 16, que é igual a 10. Então, pela relação de Euler, determinamos que ele possui 10 faces. Além disso, duas dessas faces, elas são bases. Então, esse prisma possui 8 laterais. E também estamos nos tratando de um prisma de base octogonal. Se a sua base tem 8 lados, então está se referindo a um octógono. Então, nós temos, através da relação de Euler, que esse prisma tem 10 faces. Sabemos que duas dessas faces, elas são bases, que possuem 8 laterais. Então, estamos nos tratando de um prisma de base octogonal. Esta foi a questão 2 da página 115. E ainda na página 115, nós temos a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: as fichas a seguir trazem informações a respeito de pirâmides. Complete as fichas com os valores adequados e escreva o nome da pirâmide a que ela se refere. A primeira ficha diz que ela tem 6 vértices. Se ela tem 6 vértices, é sinal de que ela tem um topo, já é um vértice, mais 5 pontas na sua base. Então, temos uma pirâmide de base pentagonal. Se ela tem 6 vértices, então ela também tem 6 arestas, certo? Ou melhor, 6 faces. E ela possui a quantidade de arestas que iremos calcular utilizando a relação de Euler. Somando as faces mais os vértices, nós temos 12. A vai ser igual a 12 menos 2, que é igual a 10. Então, essa pirâmide de base pentagonal tem 6 vértices. A mesma quantidade de vértices são as de faces, então é 6 e 6. E ela tem 10 arestas. A segunda pirâmide, ela tem 10 faces, então ela também terá 10 vértices. Estamos nos tratando de uma pirâmide de base eneagonal e, através da relação de Euler, iremos calcular sua quantidade de arestas. Somando os vértices mais as faces, a gente tem 20. Então,
somando-se as arestas mais 2 dá igual a 20. Qual o número que somado com 2 que dá 20? 18. Então, essa pirâmide tem 18 arestas. Na terceira ficha, é uma pirâmide de 8 vértices. Se ela tem 8 vértices, então ela também terá 8 faces. Estamos nos tratando de uma pirâmide de base heptagonal e a sua quantidade de arestas a gente vai calcular através da fórmula da relação entre o número de vértices, face e aresta. Somando os vértices mais as faces, temos 16. Então, as arestas mais 2 é igual a 16. Qual o número que somado com 2 que dá 16? 14. Então, essa pirâmide de base heptagonal, ela tem 14 arestas, certo? Continuando. Na ficha 4, temos uma pirâmide de base triangular, porque ela tem 4 faces, né? São 3 laterais mais a base. Se ela tem 4 faces, então ela também tem 4 vértices. E as suas arestas iremos calcular através da relação entre o número de faces, vértices e arestas. Somando os vértices mais as faces, nós temos 8. Se somar as arestas mais 2, dá igual a 8. Qual o número que somado com 2 que dá 8? 6. Então, essa pirâmide tem 6 arestas, certo? Essas foram as 3 questões da página 115 do nosso módulo. Ainda temos mais 2 questões para podermos resolver e finalizar a correção da atividade desta aula. Dando continuidade, na página 116, temos a questão 4, que diz o seguinte: determine a quantidade de vértices, faces e arestas de cada poliedro a seguir e verifique se a relação V mais F é igual a mais 2 é válida. Galera, ao contar, né, a questão no item A já diz que tem 15 faces. Então, dá para contar, ó. Ela tem 12 vértices e possui também 12 arestas. O primeiro poliedro possui 12 vértices, 15 faces e 12 arestas. A relação de Euler é possível sim de ser aplicada nesse item A, porque ao somar 12 mais 15, você obtém 27. E ao somar 25 mais 2, você também obtém 27. Então, a relação ela é válida para este primeiro caso. No item C, nós temos um poliedro de 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. A relação entre o número de faces, vértices e arestas também é válida para ele, porque se você somar 8 mais 6, você obtém 14. Da mesma forma que se você somar as arestas, que são 12 mais 2, também obtém 14. Galera, para essa questão, é só você usar a relação de igualdade. No item E, temos um poliedro que tem 12 vértices, possui 8 faces e possui 18 arestas. A relação também é válida para ele, porque se você somar os vértices mais faces, que dá 20, dá exatamente igual ao número de arestas, que são 18, mais 2, que também dá 20, certo? Continuando a questão 4, temos os itens B, D e F. No item B, nós temos um poliedro que tem 8 vértices, possui 6 faces e 12 arestas. A relação de Euler também é válida, porque se você somar vértice mais face, que dá 14, dá exatamente igual ao número de arestas, que são 12, mais 2. Somando no primeiro lado, 8 mais 6, 14. Somando o segundo lado da igualdade, 12 mais 2, 14. Então, a relação também é válida para o item B. O próximo item é o D, que temos um poliedro de 16 vértices, 10 faces e 24 arestas. A relação também é válida porque, se você somar vértice mais face, 16 mais 10 é igual a 26, dá exatamente
igual ao número de arestas, que são 24 mais 2, que também dá 26. No item F temos outro poliedro que possui 6 vértices, 8 faces e 12 arestas. Lembrando que o vértice são as pontas da figura, as arestas são os segmentos de reta que formam o contorno da figura e as faces são as suas laterais, inclusive a sua base. A relação de Euler também é válida porque se você somar vértice mais face, 6 mais 8, 14, dá igual ao número de arestas, que são 12 mais 2, que também dá igual a 14. Então, para todos esses poliedros, a relação entre o número de vértice, face e aresta são válidas, certo? E, por fim, temos a questão 5 da página 116, que diz: no quadro a seguir estão representadas as quantidades de vértices e faces de alguns poliedros. O poliedro A, como vocês podem ver, ele tem 4 vértices e 4 faces. O poliedro B, ele tem 5 vértices e 5 faces. O poliedro C tem 6 vértices e 5 faces. E o poliedro D tem 8 vértices e 6 faces. Associe as quantidades de vértices e faces dos poliedros A, B, C e D ao poliedro abaixo correspondente. Depois, escreva a quantidade de arestas de cada um deles. Galera, eu coloquei aqui em outro slide porque a imagem ficaria muito grande. Então, no primeiro poliedro temos um tetraedro e ele possui exatamente a quantidade de vértices e faces do item A. Tetraedros são 4 faces. O cubo, ele possui 6 faces, é um hexaedro. E o item que melhor corresponde é o D. O prisma de base pentagonal, ele tem 5 faces. Logo, ele se associa ao poliedro C. E a pirâmide de base quadrada tem também 5 faces e 5 vértices, lembrando que nessa pirâmide o número de vértice e face é o mesmo, que se associa ao poliedro B, certo? Em seguida, vamos dizer a quantidade de arestas, que são as linhas que formam o contorno da figura. Vamos determinar quantas arestas tem no tetraedro. Podemos contar aí um total de 6 arestas. O cubo, ele tem um total de 12 arestas. O prisma de base triangular do item C, ele possui 9 arestas. E a pirâmide de base quadrada, ela possui 8 arestas. Você também pode encontrar essas quantidades usando a relação entre o número de faces, vértices e arestas de um poliedro, beleza? Então, até essa aula, nós havíamos estudado as formas geométricas espaciais que são formadas apenas por regiões planas, que são os poliedros, certo? Vimos quais eram seus elementos, vimos as suas planificações, vimos que para eles existe uma relação entre o número de faces, vértices e arestas, certo? E hoje nós estaremos estudando os não poliedros. Como podemos ver aí, são formas geométricas que possuem o contorno arredondado. Elas possuem curvas. Na aula de hoje, iremos estudar o cone, o cilindro e a esfera. Então, pessoal, como eu falei, iremos estudar a esfera, o cilindro e o cone. Temos aqui 3 não poliedros, que são corpos redondos, que se você colocar numa região inclinada, eles vão bolar, né, eles vão rolar, e elas possuem contorno arredondado. E eu tinha falado também, já para vocês, eu tinha adiantado que a esfera, ela não possui planificação. A esfera não possui planificação, não possui vértice, não possui face e também não possui aresta. O cilindro, ele possui a sua planificação, que é a que segue. A planificação do cilindro é formada por um retângulo e 2 círculos,
certo? Essa é a planificação do cilindro. E o cone, ele possui como planificação a seguinte, né? Esta parte não plana e um círculo. Então, temos essas duas planificações para esses dois não poliedros, certo? Também temos algumas observações, como por exemplo, no cilindro nós temos duas bases, certo? Temos duas bases iguais, que são dois círculos, e também temos a sua região, que é uma superfície não plana. Temos a superfície não plana, que fica em volta do cilindro, e temos duas bases. Para o cone, nós temos um vértice, que é a ponta do cone, temos também uma base, que é um círculo, e também temos a sua superfície não plana. Essas são as características dos não poliedros, beleza? Essa superfície não plana é justamente o contorno arredondado que os não poliedros possuem, diferentemente dos poliedros, que não possuem superfície arredondada, e sim planas. Também temos no nosso dia a dia alguns objetos que nos lembram esses não poliedros. A esfera, por exemplo, quando vemos uma bolinha de gude, nos lembramos a esfera. Quando temos uma latinha de refrigerante, nos lembramos de um cilindro. Quando temos um cone de trânsito, nos lembra o não poliedro cone, certo? Ou quando vamos à sorveteria e compramos uma casquinha no formato de cone, sabemos que essa casquinha tem o formato de um cone, beleza? Essas são algumas associações das formas geométricas não planas, né, os não poliedros, com o nosso cotidiano. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu agradeço demais a participação de todos. Também conto com a colaboração de vocês assistindo a aula, anotando os principais pontos no caderno. Também vocês podem acompanhar essa explicação através do módulo de vocês nas páginas 117 e 118, sendo que a atividade está na página 118 e 119. Então, vocês podem dar uma lida nessas páginas, assim como também vocês podem pesquisar em alguns sites no próprio YouTube. E também conto com a participação de vocês nas lives e aguardo também no grupo da turma para esclarecer as principais dúvidas, beleza? Galera, tudo de bom e muito obrigado pela atenção.